Fique agora com o Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Muito boa noite a todos que nos acompanham, que nos ouvem pela Rádio Fraternal e que nos acompanham pela TV, pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, iniciando o Espiritismo em Ação desta semana e recebendo hoje, tendo o prazer de receber Wagner Ideale, que é professor de Engenharia Eletroeletrônica no Instituto Federal de São Paulo. O Wagner também é palestrante e escritor de livros técnicos e de livros espíritas. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado. Um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. E vamos falar um pouco para as pessoas. Quem é o Wagner? Nossa. Vamos lá. Pois é, nós... Tem uma historinha interessante. Eu era adolescente quando meus avós eram espíritas e a minha avó falou para mim: Wagner, vai ter no centro espírita onde eu trabalho, vai ter um chá beneficente. Você não quer ir? E eu sempre fui muito fanático por bolo, por doce. E eu não fui pensando no espiritismo, não. Eu fui lá pensando em comer bolo, né? Comer doce. Vamos, né? E fomos. E era uma casa espírita muito pequenininha em que a livraria ficava embaixo. E eu fui lá. Naquela época eu era estudante de engenharia. Eu desci lá para ver os livros e me deparei com algumas obras, principalmente foi o Livro dos Espíritos, me chamou muita atenção. E minha avó, naquela época, na hora que ela viu que eu gostei, já comprou um evangelho, comprou um outro livro do Chico chamado Lições de Amor, um livrinho fininho, nunca esqueço. Toma, você vai estudar em casa. E virei espírita, né? E comecei a trabalhar nessa casa um tempinho depois. E aí foram, né? Em função da vida da gente, em função do dia a dia, tivemos que passar a trabalhar numa outra casa em função de distância e tudo mais, e assim foi que nós adentramos a doutrina espírita. Como a gente costuma dizer, nós entramos na doutrina espírita, agora precisa a doutrina espírita entrar dentro de nós por completo, que é a parte mais difícil. E nos identificamos com a filosofia espírita. E a partir daí, os anos foram se passando e trabalhamos em algumas casas. Atualmente, trabalhamos no Reencontro, na Moca, onde nós cuidamos dos cursos. Em função da minha profissão como professor, eu entendi que o que eu melhor poderia ajudar a doutrina espírita seria justamente no ensino. Na Irmã Renata, que foi o primeiro centro espírita que nós trabalhamos, lá nós trabalhávamos na assistência espiritual. Em outras casas também trabalhamos. Nossa, eu nunca esqueço. Com essa reviravolta da vida, vai para cá, vai para lá, eu fui parar numa casa espírita no meio do mato, na estrada entre Mairiporã e Franco da Rocha, através do amigo que me levou lá para dar uma palestrinha. Fui lá dar palestra, fiquei encantado com o lugar, mas no meio do mato. Atendia naquela época, não sei se o Zé Antônio continua à frente daquela casa, mas na época atendia 300 famílias todo final de semana. E eu ia de sábado de manhã para lá, chegava lá, ficava até a tarde, e aí você fazia de tudo lá, né? Dava passe, dava curso, fazia palestra, tinha bastante gente trabalhando, cestas básicas, sopa, era uma atividade bastante prazerosa. Lá ficamos por 5 anos. Eu nunca esqueço uma situação bastante engraçada que aconteceu. Já estava no 3º ano que eu trabalhava lá, e eu estava cansado, porque eu morava aqui em São Paulo, tinha que todo sábado de manhã pegar o carro e ir até Mariporã para poder ir trabalhar. E eu pensei comigo, falei, hoje eu vou, mas não vou despedir de ninguém, porque senão vai ficar aquele negócio, não, peraí, por que você vai parar?
eu vou procurar uma outra casa mais próximo de casa, apesar de gostar muito de lá, pessoal maravilhoso, mas eu vou, faço meu trabalho, tchau, 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 vou embora e fica por isso mesmo. Tá bom, fiz todo o trabalho, aí no finalzinho tem o trabalho de passes e tal. Na hora de ir embora, o Zé Antônio me pegou no braço e falou, vem aqui que tem alguém que quer falar com você. Me levou na salinha de passes de volta e um companheiro espiritual falou, olha, a casa não precisa de você, porque tem bastante trabalhadores, mas você precisa da casa. Nossa, naquele momento foi um momento assim tão forte, mas tão forte. Eu falei assim, ô Zé Antônio, você está lendo meus pensamentos? Depois que o companheiro espiritual se desligou, falou, por quê? Zé Antônio, hoje era meu último dia aqui, eu não ia vir mais, porque está distante para mim, está difícil. Jura? Eu não tinha falado nada para ninguém. Bom, eu fiquei mais 2 anos, ou seja, fiquei 5 anos naquela casa, mas aí depois eu parei porque aquela coisa, né? Você começa a fazer outras atividades, o meu emprego era muito fora de mão e tudo mais, aí eu fui para o reencontro a qual eu trabalho hoje, né? Então, nessa nossa pequena vida envolvida no doutrina espírita, percebemos que o que mais me agrada trabalhar na doutrina espírita é justamente o ato de ensinar. Não porque a gente sabe, mas porque a gente tem, em função da profissão, uma certa facilidade no contexto da pedagogia, né? Mas até tem alguns amigos que falam, poxa, mas você não vai trabalhar no departamento de desobsessão? Só se vocês forem lá para me desobsidiar, porque o único professor aqui é eu, né? Eu brinco. Não, há pessoas que estão preparadas para trabalhar ali, há pessoas que estão preparadas para fazer aquele atendimento na entrada ali, aquela recepção, né? Há pessoas que estão preparadas para aqui, acolá, e eu me sinto mais contente, mais satisfeito, me sinto me doando mais para a doutrina no contexto de ensinar, né? Estudar a doutrina. A facilidade que você tem de se comunicar, né? Talvez você vivencia isso é. Na sua vida profissional. Exato, na minha vida profissional. Eu trabalhei 40 anos na indústria e sempre dei aula. Desde o dia em que eu estava na universidade, eu tinha um professor Pedro, ele era... O pessoal fala muito assim, né? Para um artista da televisão. Quando você começou, você se espelhava em quem? Ah, eu me espelhava no ator fulano de tal. Ah, eu me espelhava no cantor fulano de tal. E eu posso dizer, eu me espelhava no professor Pedro. O jeito de dar aula, eu olhava e falava, puxa, eu quero ser professor. E aí eu trabalhava na indústria durante o dia e dava aula à noite. Como se dar aula não é trabalhar, né? Mas... Então, eu trabalhava durante o dia na indústria e dava aula à noite, a vida inteira. Até chegou um momento que me aposentei da empresa, parei de dar aula na instituição privada, fiz concurso, entrei para o Instituto Federal e estamos lá há 6 anos, né? E a doutrina espírita, ela não é... Quando se fala assim, né? Você, que religião que você é? Aí eu sou espírita. Ah, é mesa branca? Antigamente era assim, né? É mesa branca? Você é de mesa branca, né? Eu falei, não. Até na casa espírita que eu trabalho, até tem uma mesa lá de cor branca. Mas eu sou espírita. Hoje em dia o pessoal fala com você, o que é espírita? É espírita kardecista? Não, eu sou espírita. Não existe espírita kardecista, existe espírita. Pois é, a doutrina espírita, ela não figura para mim como uma religião, mas como um jeito de viver. Nos tropeços que a vida nos dá, nas dificuldades, nos erros que a gente comete, enfiando os pés pelas mãos muitas vezes, mas eu brinco falando sério, de que eu não sei como estaria hoje na vida se não fosse a doutrina espírita se apresentar para mim lá na minha mocidade, né? A gente tem na doutrina espírita
um carinho muito grande, um carinho muito grande. E por isso que, para mim, é um prazer imenso quando alguém fala, puxa vida, você poderia dar uma palestra na nossa casa, se assado? Eu vou com imenso prazer. Às vezes, às vezes tem situações assim complicadas de a casa sem lugares que já fui e me perdi e falo, meu Deus, onde é essa casa, né? Como essa que eu trabalhei 5 anos. Mas, independente da dificuldade de se chegar muitas vezes a certas casas que estão longe de onde eu moro, não é que elas, assim, eu moro para cá e a casa espírita é totalmente fora, mas independente desse fator da distância, da dificuldade, seja lá, como seja numa outra casa, o prazer é o mesmo. A alegria de poder falar em Jesus, a alegria de poder levar, ter aquelas pessoas olhando para você e você está podendo, através da ajuda espiritual, porque sem ajuda espiritual esquece, não sai nada. Quantas vezes que nem você está com tuas anotações aí, que eu faço minhas anotações, boto em cima da mesa ali e vou seguir aquele roteiro. E alguma coisa acontece e não se segue roteiro coisa nenhuma. Os companheiros espirituais dão aquela intuição e você fala coisas que não tem nada a ver. Olha, eu falo, nossa, mas quase nada de que está aqui. Tanto essa alegria de poder falar. Uma vez, numa casa espírita, eu estava falando sobre Deus, e aí eu falei assim, olha, se vocês quiserem chamar Deus, de Lorde, de Senhor, ou de a força para os aficionados de Guerra nas Estrelas, fique à vontade. Ele não está preocupado com o nome que se dá. O importante é que nós tenhamos consciência da existência de um ser maior. Terminou a palestra, veio um rapazinho novo atrás de mim, chegou para mim, posso dar um abraço no senhor? Falei, claro, claro. Me abraçou forte, falou, olha, eu fiquei maravilhado quando você chamou Deus de a força, porque eu sou um aficionado de Guerra nas Estrelas. Falei, pronto, ganhei meu dia. Ganhou. Né? Então, o que eu particularmente não gosto muito de falar de mim, né? Eu me sinto meio constrangido em falar de mim, mas é mais ou menos isso. Você colocou essa questão da religião, né? A religião, o espírita, como você colocou, ele tende, ou ele busca no espiritismo, né, o seu entendimento. Então, nós podemos talvez, até para a gente poder fazer uma certa reflexão, né? Porque o que a doutrina nos passa é que a gente fala tanto de reforma íntima, fala tanto nessa situação. Nós podemos falar então que a doutrina espírita em si, ela nos faz com que nós busquemos o nosso autoconhecimento, com que nós busquemos essa reflexão de nos conhecermos para podermos nos melhorar, ou seja, ela nos obriga a ter o conhecimento para aplicar primeiro em nós. Eu acho que a doutrina, ela nos cobra isso. Ela nos cobra que a gente tem que, primeiro, se conheça, e em se conhecendo e aceitando, né, as lições do Cristo, aplique em você, para que depois você possa servir e talvez ser um servidor. Nós não podemos trabalhar em prol, senão antes por nós mesmos, né? Exatamente, exatamente. Qualquer coisa que se for falar em doutrina espírita, qualquer coisa que nós formos enxergar em doutrina espírita, precisa ser primeiro para conosco. Eu lembro de uma situação de um amigo nosso que disse assim, e eu concordo com ele em gênero, número e grau. Ele falou, no tempo de Jesus, para provarmos a nossa fé, para provarmos a nossa
ligação com a espiritualidade maior, com Deus, nós tínhamos que aceitar ser entregue aos leões, aquela coisa violenta, aquela coisa toda. Nos dias de hoje, a espiritualidade não está pedindo isso para nós. A espiritualidade não está pedindo que a gente saia na rua e se deixe ser espancado até a morte, ou coisa que vale. Está hoje, a doutrina espírita, a espiritualidade está esperando de nós exatamente o que você falou. É o estudo para que nós possamos nos conhecer, entender quem somos nós, ter consciência do mundo em que nós estamos vivendo e da a nossa colocação, a nossa situação dentro desse mundo, e aí nós vamos poder ver realmente os pontos em que nós vamos conseguir fazer a tão falada reforma íntima. Com certeza. Então, nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco. Lembrando que nós estamos recebendo Wagner Ideale e daqui a pouco retornamos. Até breve. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Voltamos com o segundo bloco do Espiritismo em Ação, lembrando que estamos recebendo Wagner Ideale, que é professor de Engenharia Eletroeletrônica do Instituto Federal de São Paulo. Wagner, no bloco anterior, nós estávamos no encerramento, nós comentamos essa questão do ser espírita e de se trabalhar, aquela questão de a gente se autoconhecer, se trabalhar e, é lógico, servir, né? Sim. Essa questão de você dar aula, de você gostar de estudar, isso de certa maneira te ajudou bastante, te fortalece no sentido de sempre você achar que você tem que primeiro buscar o conhecimento para depois você com o conhecimento, porque na realidade é assim, você primeiro buscou o conhecimento para depois você ministrar os cursos de engenharia, né? Você tinha que ser muito bom naquilo para você poder passar para os outros dentro, na questão da sua vida profissional, né? Certo, da área certo. técnica. Perfeito. Né? E você também tem essa questão também com a doutrina, visto que você, como você colocou, você é expositor. Sim. Na casa que nós trabalhamos, o Reencontro, fica ali na Moca, na Tijuco Preto, nunca gravo o nome da rua. É naquela rua que é travessa, tem a Sabesp, uma ruazinha aqui assim, o Reencontro. Se você entrar na internet e escrever lá Reencontro Moca, sim, vai aparecer porque o Reencontro é um ícone do bairro da Moca, né? Certeza. Então, quando nós fomos convidados para participar do grupo de voluntários do Reencontro,
passamos a cuidar dos cursos, né? Os cursos, o reencontro antes da pandemia estava com 250 alunos, né? Nos cursos. E a minha grande preocupação, até com alguns amigos falam que eu sou um tonto quanto ortodoxo dentro da doutrina espírita, é ter aquela preocupação de não fugir dos conceitos que os espíritos trouxeram para Kardec. Então, eu lembro Emmanuel quando disse para o Chico que se alguma coisa ele fizesse que fugisse da doutrina espírita, que está lá nos livros do Pentateuco Espírita, que o deixasse. O professor Herculano disse uma vez, se você tiver dúvidas mais profundas, vá nas obras da codificação e lá você vai encontrar as respostas. Então, essa é a minha preocupação. Agora veio a palavra dessa fidelidade aos conceitos espíritas, faz com que a gente tenha uma preocupação grande em, claro, estudar bastante, ler bastante, e o curso lá no Reencontro eu faço todo ano, isso antes da pandemia, porque durante a pandemia nós interrompemos os cursos, mas antes da pandemia, todo ano procuro fazer uma revisão em todas as apostilas, tudo, no sentido de aprofundar mais, no sentido de ir mais no âmago das coisas, porque senão, com todo respeito às religiões que merecem de nós todo a nossa consideração, o nosso respeito, mas existem alguns pontos dentro da doutrina espírita que são bastante delicados e precisa-se ter bastante cuidado para se expor. Então, eu faço questão são vários dias, tem dias que tem professores muito bem qualificados, até mais do que eu, para dar aula, mas não sei, eu gosto de falar, eu gosto, né? E como descendente italiano, eu não consigo falar sem mexer as mãos, né? Então, eu gosto de falar, eu sinto uma vontade muito grande de ir lá e fazer a exposição dos contextos espíritas. E, claro, junto com a gente existem várias pessoas. Eu não estou sozinho lá, não. Porque vai que um dia você precisa faltar, tem gente para substituir. Então, os cursos são de segunda, quarta e sexta. Né? E na segunda-feira são 3 professores, na quarta eu e mais 2, na sexta eu e mais 2. E não faço falta. Se eu precisar faltar, eles tocam numa boa. Né? Mas eu me sinto a necessidade de estar ali presente e colaborar, não só no aspecto de coordenação, não. Da mesma forma, no Instituto Federal, como profissional, eu coordeno o curso de mecatrônica industrial e, claro, a gente coordena o curso, mas dá aula. Sim. Né? Eu lembro, uma vez eu falei para um aluno, o senhor vai se aposentar quando? Eu falei, enquanto eu tiver força para subir as escadas do Instituto Federal, eu vou trabalhar. Enquanto eu tiver saúde para me locomover até a casa espírita, nós vamos continuar trabalhando. Para o espiritismo? Não. Eu vou continuar trabalhando para aprender e a compreensão que eu vou tendo cada vez melhor, assim espera-se, e eu vou podendo aplicar isso para mim, em primeiro lugar. Então, aquela velha frase que a gente vê na doutrina espírita, o ouvido mais próximo da boca que está falando aqui é o meu. Então, tudo aquilo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. E isso aí tem um gráfico, inclusive. Quando você lê um livro, há uma quantidade de porcentagem de assimilação. Quando você lê um livro e pratica, isso na área de eletrônica é fato. Você tem uma assimilação um pouquinho maior. Quando você estuda, pratica e ensina, a assimilação vai lá no topo. E passei situações complicadas dentro da profissão. Eu nunca esqueço, em 1900 em Guaraná com rolha, né, como se fala lá, o coordenador de um curso de uma outra faculdade que eu dava aula chegou para mim e falou, Wagner, você conhece a linguagem Java? Eu falei, não faço nem ideia. Para mim, Java é o nome de uma ilha. Pois é, Wagner, eu preciso de um cara que dê aula de Java.
Mas eu não entendo. Eu entendo de linguagem C, isso, aquilo outro. Não, porque não estuda. O ano que vem eu vou precisar de você para dar a linguagem. Eu falei, você está ficando louco. Mas, meu amigo, eu fui atrás. Eu vim aqui e eu lembro na FEI tinha um cursinho de férias de Java, me matriculei, rachei, fiz o curso, arrumei livros, instalei o programa, o compilador Java na minha máquina, ou quer dizer, estou dizendo, fiquei uns 8 meses estudando. Aí eu fui dar aula de Java. E com medo, porque eu era tão novo em Java quanto meus alunos, apenas que eu tinha estudado um pouquinho mais. Na primeira turma, foi bem, foi tal. Na segunda turma já estava tranquilo, já estava... Então a gente percebe claramente que no momento em que você estuda, você aprende. Quando você estuda, pratica, você aprende ainda mais. Mas quando você estuda, pratica, ensina, o aprendizado é gigantesco. A doutrina ela tem um diferencial, né? Não adianta você falar assim, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? A gente tem que se preocupar mais em ser aquilo que está pedindo para ser feito, né? Esse é um ponto bastante importante, Ricardo, porque Jesus pouco ensinou, Jesus mostrou, Jesus vivenciou, e por isso que ficou marcado em toda a humanidade. Nós, infelizmente, ainda não temos essa capacidade. Então, nós estamos naquele processo de atuar como divulgador, como professor, como instrutor, a palavra, qualquer uma dessas palavras se encaixa, mas, ao mesmo tempo, tentando aprender também. Mas isso é fato, né? Você tem alguns conceitos doutrinários complexos em que muitas vezes você passa, você entende aquele conceito, você conversa, mas você termina de conversar sobre um determinado conceito doutrinário e você fica, mas espera um pouquinho, mas tem mais aquele ponto. Ninguém perguntou, graças a Deus, mas tem mais aquele outro ponto e aquele outro ponto. Aí você vai para casa e começa a pegar os livros e vai se aprofundando. É aqui. Não sei se as pessoas já perceberam. Não sei quantas vezes você leu o Livro dos Espíritos. Eu li 3 vezes o Livro dos Espíritos. Há pouco tempo atrás eu acabei de ler novamente. Parece que eu nunca li aquele livro. Eu li a primeira vez, fiquei fascinado. Li a segunda vez. Parece que o livro, eu nunca tinha lido aquele livro. Agora, há pouco tempo, eu li de novo. Falei, mas será que esse aqui é o Livro dos Espíritos mesmo que eu li? Mas tem um monte de coisa aqui que eu não sabia. É por isso que aquilo que foi dito no primeiro bloco do estudo para a conscientização, para que isso se transforme em ações, é bem o momento da vida de nós espíritas. Não tem a ver com essa busca que a gente fala do homem novo, porque cada vez que você aprende, cada vez que você estuda a doutrina, você se transforma numa pessoa diferente. Sim. Então você se modifica, quer queira, quer não, você passa a se modificar. E quando você relê a obra, você não é mais aquela pessoa que leu a primeira vez. Com certeza absoluta. Às vezes as pessoas falam, Wagner, eu estou lendo o livro que você passou lá para a gente ler, mas sabe, eu não estou entendendo nada. Eu falo, não faz mal. Dá um tempinho, quando você lê de novo, você vai ver que alguns pontos que você não entendeu nada, você já vai entender. Outros ainda vai precisar ler uma terceira vez. Exatamente isso que você está falando. É o amadurecimento. Não estou dizendo que a gente tenha evoluído, mas a gente amadureceu. A evolução um pouco mais né? Se quiserem colocar, existe, sim, uma certa evolução. É lógico que não se entenda uma evolução, talvez, né, notória, mas nós nos modificamos e passamos a entender as coisas de uma maneira mais clara, talvez. Exato. Porque, às vezes eu não uso a palavra
nós evoluímos, porque evoluir para não coisa, dar uma coisa assim, falar, você evoluiu, né? Sei. Eu quero ver se você já faz isso, ou deixa de fazer aquilo, ou consegue fazer aquilo outro. Sim. Então eu fico um pouco preocupado. Então eu uso a palavra, a gente amadureceu, né? A gente amadureceu, a gente está mais consciente, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho um amigo que trabalha lá no Reencontro, o Miguel. Ele falou uma vez assim para mim: Vagnão, sabe que quando eu era adolescente, eu era já adulto já, eu não pensava 2 vezes pegar um fogão velho e jogar no rio. Por quê? A água do rio leva embora aquele fogão. Não tinha consciência. Hoje, Vagnão, hoje eu não consigo jogar um papel de bala no chão. Ele é um senhor que nem nós, né? E ele fala, eu não consigo jogar um papel de bala no chão. Ou seja, houve uma evolução? Claro que houve. Ele tinha uma visão muito primitiva da vida, ou seja, isso aqui não tá velho, joga no rio, o rio leva embora. Como leva embora? Leva para onde? Não é assim. A agressão à natureza foi feita, né? Mas é esse ponto. Com certeza. A gente vai falar, não, peraí, isso aqui já não dá mais para fazer, eu já não me encaixo. Por isso que eu, particularmente, gosto muito, me sinto muito à vontade de falar de doutrina espírita, mas também, quantas e quantas vezes que a gente está fazendo uma palestra e a coisa parece que arranha aqui, né? Você fala certas coisas assim, você fala, meu Deus, eu estou falando isso, mas eu preciso viver isso com toda prudência. Até às vezes a gente vive um pouquinho, mas não o suficiente como deveríamos viver. Então, certas palavras saem um tanto quanto arranhadas do fundo da nossa alma, né? Algumas não, algumas a gente até consegue, sem dúvida nenhuma, pelo amadurecimento. Com certeza. Então, vamos encerrando o nosso segundo bloco e retornamos para o nosso fechamento, já deixando uma dica aí com um presente que o Wagner vai passar para a gente no nosso fechamento. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Oi, Ana, você ainda é pequenininha, mas quero te dizer que sua vida vai ser incrível. Vai ter sempre alguém pra te proteger, como a mamãe, o papai e a vovó. E tem mais um montão de gente ajudando a cuidar de você, desde o comecinho. Como eu sei disso? Porque eu sei você. Daqui a pouquinho. A amamentação é recomendada até os 2 anos ou mais. E de forma exclusiva, até os 6 meses. Todos pela amamentação. É proteção para a vida inteira. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Retornamos com o nosso terceiro bloco do Espiritismo em Ação, recebendo o Wagner Ideale. Então, Wagner, no bloco anterior, então nós estamos comentando essa questão da doutrina, a questão dessa busca de nos aperfeiçoarmos, de buscar o conhecimento, né? E você estava citando a questão, por ser expositor, por ter que buscar sempre cada vez mais aprender, estudar, citou até a questão do exemplo da questão de ler o mesmo livro várias vezes e ter uma interpretação diferente. Isso. Né? E aí, como expositor ou como coordenador de curso, é uma tarefa difícil também para você, na hora que você vai montar esse curso,
quando você também vê, consegue enxergar uma situação diferente quando você se aprofunda na doutrina. Sim, sim, porque acontece o seguinte, a grande maioria das pessoas que procuram a doutrina espírita e falam, eu vou fazer um curso, ela tem uma bagagem, normalmente, uma bagagem religiosa já. Sim. Ela tem uma estrutura religiosa da religião A, B ou C, não importa. E, de uma certa forma, você vai ter que quebrar algumas desses, vamos dizer assim, arquétipos que se formam, né? E um deles que vem, né, normalmente, quando nós estamos na parte dos cursos, na parte que envolve a mediunidade, é muito engraçado porque eu já falo, ó, pessoal, em primeiro lugar eu vou jogar um balde de água fria em vocês com relação à mediunidade e depois nós vamos reconstruindo novamente. Eu brinco muito, eu falo, você acha que você tem mediunidade? Eu olho para um aluno e falo, eu acho que não, sorte sua. Você acha que você tem mediunidade? Eu acho que eu tenho, azar seu. E o pessoal fala, nossa, que é isso? E aí você começa, né? Porque a mediunidade exige da gente assim, assado. Professor, eu sinto um zumbido às vezes no ouvido, isso aí é mediunidade? Aí eu falo em alto e bom som, né? Eu falo, não, primeiro você vai procurar um médico. Se o médico fizer todos os exames e não detectar absolutamente nada, bom, então agora nós vamos pelo lado espiritual. Eu sinto qualquer coisa, vai procurar primeiro um médico. Depois, e assim eu falo, porque parece que tudo que a pessoa sente é mediunidade. Por isso que eu falo, dou um banho de água fria no pessoal, para depois reconstruir as coisas, justamente porque há uma vez um me falou, sabe por que eu nunca vim para o Espiritismo? Que me falaram que depois que a gente entra no Espiritismo não pode mais sair, senão a vida anda para trás. Eu falei, olha, não é bem o problema, não é nem... A vida pode andar para trás mesmo você estando dentro do Espiritismo. O problema não é o Espiritismo, o problema somos nós, a nossa forma de nos comportarmos, né? Não usar o Espiritismo como amuleto, né? Como amuleto, exatamente. Usam o Espiritismo como... Pois é. E aí a gente começa a se preocupar na hora de construir as apostilas, né? Ter todo o cuidado de buscar nas obras da codificação, nas obras de escritores de escola, né, que tem no Brasil e no mundo, e colocar nessas apostilas para que as coisas fiquem claras e não gerem um entendimento errado. Né? Isso é muito importante. E aí a gente vai entrar na questão que eu estava comentando, que o Wagner ele está preparando para a gente um programa e muito, muito breve. Acredito que já está muito bem encaminhado já, por sinal. Sim, estamos trabalhando firme nisso. Então, o Wagner ele vai nos presentear, nós vamos na Rádio TV Fraternal, nós teremos o prazer de ter um programa do Wagner, que seria o Espiritismo em Nossas Vidas. Fala um pouco para a gente, dá um spoiler pequenininho só. Tá. Não precisamos contar muito não, porque nós queremos que as pessoas assistam. O Espiritismo em Nossas Vidas nasce porque nós temos um livro que tem esse nome. Esse livro foi publicado pela editora lá do site oconsolador.com.br. Toda vez que a gente sai para fazer uma palestra, a gente escreve um texto. Isso é normal, todo mundo escreve um texto. E fui guardando. Quando eu vi, eu tinha um monte de textos referentes às palestras. E eu falei com o seu Astolfo, que é o responsável editor do site O Consolador. Falei, não dá para fazer um livro? Ele falou, Wagner, vamos fazer um livro. E ele lançou, está lá, um livro gratuito. E onde que você acha esse livro? O livro está lá no site oconsolador.com.br, né? No site. E ele tem uma parte lá de livros, tem uma infinidade de escritores e tem o nosso livrinho lá. Estamos terminando um outro que logo eu já vou mandar para ele. Esse livro já é mais conceitual dentro dos aspectos de filosofia, ciência e religião da doutrina espírita. E aí eu peguei
esse gancho desse material que tem no livro, que são assuntos do nosso dia a dia, e pensei num programa que fosse de um tempo curto, não fosse um programa muito longo, fosse curto, bastante objetivo, e pudesse falar sobre o Espiritismo no nosso dia a dia. Então, um programa falar sobre Deus, um programa falar sobre reencarnação, um programa falar sobre obsessão, um programa falar sobre os planetas habitados, e cada programa desse, uma coisa sucinta, objetiva, e vamos ver como é que esse programa, estamos trabalhando firme para, como você colocou, muito em breve ir para o ar. E a gente está esperando bastante, o Wagner já apresentou para a gente já alguma coisa para a gente e, sinceramente, nós da Fraternal estamos ansiosos para poder veicular, porque vai muito de encontro essa questão do nosso dia a dia, como o Wagner colocou, e é uma linguagem simples, né, Wagner? Você coloca, o Wagner coloca as coisas faz uma colocação muito sutil, mas que te leva a refletir. Obrigado. É bem isso. Obrigado. Talvez o objetivo é você... Não adianta. Existem divulgadores da doutrina espírita, a qual muitos deles eu sou fã de carteirinha, e que muitas vezes alguns deles têm uma forma de expor bastante complexa, muitos com certos pontos da doutrina espírita até exige uma certa complexidade na sua expressão. Mas eu gosto de ser, na forma de falar, bastante simples, falando português claro, para que fique bastante fácil de todos entenderem aquele conceito. Por isso que o programa, né, o Espiritismo nas Nossas Vidas, não é um programa que vai se discutir os assuntos de forma extremamente complexa. Não, serão coisas muito objetivas, muito pontuais e coisas da atualidade. De repente está acontecendo uma determinada coisa no planeta e aí nós vamos fazer um programa para discutir aquilo à luz da doutrina espírita. Deixa bem claro, tudo que vai ser discutido nesse programa está à luz da doutrina espírita, baseado-se sempre nas obras do nosso querido Allan Kardec. Sim. E além do Espiritismo em Nossas Vidas, você também colocou também e está preparando alguma coisa para a gente poder colocar na rádio, que seriam as vibrações com Wagner Ideale. Sim. As vibrações, eu acho muito interessante, e para isso eu preciso contar uma historinha, por que eu comecei com essas vibrações. Há muitos anos atrás, né, como eu brinco, na era do Guaraná com rolha, lá em Guarulhos, onde eu morava na época, tem a Rádio Boa Nova. Era na época, hoje ela está grande e tal, mas na época era uma rádio bem pequenininha, e ela tinha um programa ao meio-dia e às 6 horas da tarde, em que tinha um locutor, que tinha uma voz muito bonita, ele lia um trecho de algum livro do Chico, livros tais como Fonte Viva, Agenda Cristã, Pão Nosso. Então ele lia aquele texto. Antes de começar, a música Sonho de Amor de Liszt estava bem forte, né? Aí a música baixava, ele entrava, fazia a leitura, quando ele terminava, subia de novo a música Sonho de Amor de Liszt. Aquilo me emocionava muito, né? Achava aquilo tão agradável, mas eu não tenho a voz daquele locutor, mas fiquei pensando, puxa, por que não fazer algo próximo a isso? Aí me veio uma ideia, por que não fazer vibrações? É uma coisa tão importante. Chico não falava que nós tínhamos que construir mourões em tudo quanto... Cada mourão seria um mourão de luz, para que esses mourões todos se ligassem. Então, vibrar amor pela cidade, pelas escolas, vibrar amor pelas religiões, vibrar amor por tudo aquilo que, pelos reinos animais, pelas pessoas que estão com dificuldades. Poxa vida, por que não? Aí
lembrando daquele programa de 1900 e tralalá, peguei o livro Fonte Viva, do Chico, e comecei, os capítulos são curtinhos, então li, faço um pequeno comentário, faço a vibração e termina. Ou seja, não passa de 10 minutos. E eu fico pensando que, pelo menos a nossa esperança, é que as pessoas, ao ouvirem, possam somar, né? Há pessoas que falam assim, para ficar legal, eu saio com o carro, eu ponho uma música bem alto, uma música bem doida mesmo, e aí eu fico legal. Bom, talvez fica mesmo, sei. Mas eu particularmente gosto, para ficar bem, ouvir uma música suave e uma mensagem edificante. Vira e mexe, todo mundo tem WhatsApp, Facebook, essas mídias sociais todas, e vira e mexe, a gente recebe, vocês todos recebem, né, nos seus telefones, mensagens, um áudio de alguém falando um texto, e às vezes você não está legal naquele momento, mas você escuta aquele texto, pronto, você melhora. Aí eu tentei juntar isso tudo, por isso da construção do programa de rádio Vibrações, né? E Vibrações, a Fraternal, ela sempre, há muito que já a gente vem buscando essa questão de qualificar, de qualidade, nessa questão de se criar um ambiente onde que realmente a gente precisa, muitas vezes, de ter o silêncio da mente, porque o barulho a gente tem ao nosso redor o tempo todo. Certo. Então, quando que a Fraternal ela prepara as suas playlists, quando faz as suas seleções na parte de músicas, existe muito essa preocupação da mensagem que está sendo levada. A melodia é bacana, é bonita, sim, mas existe uma preocupação muito grande de se trabalhar a mensagem. Nós precisamos, bem aquilo que você colocou, de repente, a gente dentro das nossas mídias, nós recebemos o tempo todo mensagens bonitas que são veiculadas e são replicadas, isso é muito importante, sim, porque aquilo que é bom tem que ser copiado e tem que ser divulgado. Isso. Daí essa nossa empolgação, daí esse nosso empenho de trabalhar essa doutrina tão maravilhosa, né? E essa proposta do Wagner de se colocar as vibrações vai muito de encontro com a filosofia que a gente busca dentro da Rádio Fraternal. Então, nós também estamos ansiosos para isso, porque isso só vem somar, isso só vem acrescentar esse trabalho, essa ajuda, e nós somos eternamente gratos por pessoas como o Wagner, que traz esse produto pronto e de tão boa qualidade para a gente poder dividir com vocês, os nossos queridos amigos, nossos queridos ouvintes. Wagner, nós queremos muito te agradecer. Eu que agradeço. Agradecer por você aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, mas agradecer mais ainda por você ter se juntado a nós para a gente poder somar e tentar, né, dentro das nossas limitações, como você colocou, dentro daquilo que a gente pode fazer, a levar o melhor, sim, né, para uma situação que todos nós, que o mundo está passando, né? Exatamente. É a contribuição de todos nós, cada um contribuindo como andorinha naquela passagem evangélica que fala que está pegando fogo a floresta, e a andorinha vai lá e joga uma gotinha de água do rio, vai falar, mas o que eu resolvi? Pois é, mas eu estou fazendo a minha parte. Sim. Estamos lá procurando cada um de nós colaborar com a sua parte. E se juntar tudo isso, vai dar
bastante água para apagar todo esse incêndio que hoje o mundo vive, essa busca que milhões de pessoas procuram em paz, em orientação, em caminho, em ter um norte para seguir, né? E a doutrina, ela oferece tudo isso. E eu também quero lembrar que nós temos alguns outros projetos que nós vamos mais para frente passar para o pessoal aqui da Fraternal, que eu acho que vai ser muito interessante, mas vamos fazer segredo ainda. Com certeza. Mas vamos fazer, tem mais coisas para a gente trabalhar e levar essa doutrina do nosso Mestre Jesus com essa ferramenta que é a rádio e televisão fraternal, uma ferramenta que vai para o mundo todo, né? E levar a palavra de Jesus para todos os cantos numa roupagem dos dias de hoje. E da mesma maneira que a gente agradece ao Wagner, a gente agradece a todos aqueles que aqui comparecem, que dão essa contribuição, nós também queremos agradecer a vocês, queridos amigos, que nos acompanham, que nos assistem, que nos ouvem, que nos mandam as suas mensagens, que fazem essa divulgação da Rádio e TV Fraternal. E pedimos sempre que continuem nos ajudando, que continuem replicando, porque, como nós falamos, aquilo que é bom tem que ser levado. Nós estamos passando por momentos que muitas coisas são replicadas, são situações difíceis, situações... hoje o pessoal acaba replicando notícias não boas. Então vamos tentar mudar isso para justamente fazer com que a gente passe a vibrar, para que a gente passe a viver uma atmosfera melhor, como o Wagner mesmo colocou. Um grande abraço a todos, uma boa semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Radiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.